Ministério Público apresenta denúncia contra a empresa por derramamento de resíduos no rio Corumbataí. No começo do mês, o leito ficou branco com um produto que saiu de uma fábrica às margens da área de preservação permanente. Moradora do bairro Cervezão começa a adotar cães abandonados e situação sai do controle. Hoje são mais de 60 numa pequena casa. Hoje tem Direito do Trabalhador e você pode participar. Ligue 21 11 7000. O meio ambiente cobrou e o processo de mecanização tomou conta de grande parte da colheita da cana. Mas para tudo existem consequências. O Rio Claro Notícias, que começa agora, traz uma reportagem especial sobre o assunto. Boa tarde. No começo do mês, o Rio Claro Notícias mostrou a situação do rio Corumbataí, que estava esbranquiçado por descarte de produtos químicos a partir de uma área de preservação permanente. O Ministério Público está conduzindo a investigação sobre o caso. Uma visão que assusta. No começo desse mês, mostramos aqui no Rio Claro Notícias a situação em que se encontrava o rio Corumbataí. A água estava branca e turva e o aspecto do rio chamou a atenção de quem passa por ali todos os dias. Primeira vez que eu tô vendo ele assim. Quando assim chove, ele fica marrom. Então a água é clara, não é assim. Deve ser produto, né? Porque para a água mudar. Pode ser produto, uma coisa que a água não aceite, né? O rio Corumbataí é responsável pelo abastecimento de água em Rio Claro e Piracicaba. Atualmente a coloração da água está bem diferente da outra reportagem que nós fizemos aqui. Tanta diferença assim chamou a atenção das autoridades. E uma ação em conjunto da Polícia Militar Ambiental e do Ministério Público instaurou o inquérito para apurar o caso e descobriu a empresa responsável por tamanha poluição. A gente fez a autuação na empresa devido a ter danificado a vegetação ali próximo das margens do rio. E esse material, esses dados, a gente encaminha para a CETESB para análise do material para saber se existe atividade poluidora, né? E aí, caso existir, eles mesmos da CETESB que vão fazer autuação direta na empresa pela atividade poluidora. Essas imagens mostram o interior da fábrica, de onde saiu o percolato, esse líquido branco que cobriu toda a extensão do rio. Por se tratar de uma área de preservação permanente, as consequências podem ser ainda mais graves para a empresa. A Polícia Militar Ambiental fez uma autuação recente às margens do Corumbataí, verificou que o lançamento de resíduos, material efluente líquido, foi proveniente da empresa Claripel, autuou a empresa e encaminhou o material ao Ministério Público, oportunidade em que nós instauramos o inquérito civil para apurar os fatos. Com a investigação concluída de uma maneira ou de outra, a empresa responsável terá que compensar os danos causados ao meio ambiente. Ela estará sujeita a uma medida de compensação pelos danos já provocados, ou seja, ou ela recompõe o dano ambiental no local diretamente afetado, ou na impossibilidade que faça uma indenização a um fundo estadual de interesses do meio ambiente, uma conta do Estado para disponibilizar ações em prol do meio ambiente. Nós procuramos a Claripel, que disse em nota que todas as providências já foram tomadas junto aos órgãos competentes. Agora, uma situação, no mínimo, curiosa, mas que acabou tomando uma proporção que já está trazendo problemas para a vizinhança e para a família, inclusive. Uma mulher decidiu adotar cachorros abandonados, só que aí foi trazendo. As pessoas sabiam que ela adotava, também levavam, e olha o tamanho da criação agora. Tem o Passa, o Hulk, a Hannah, a Mila, o Logan e por aí vai. Haja criatividade para nomear 65 cães. Todos moram nesta casa do bairro Jardim Cervezão. Tem animal para onde se olhar. Sala, quintal, quartos e até na cozinha. A mãe de todos eles é a Rita. Ela tem 62 anos e já há algum tempo começou a ajudar os animais que encontrava pela rua. Mas a situação saiu do controle. As pessoas viam que eu cuidava e começavam a jogar animais aqui. Já encontrei cachorro morto aqui no meu quintal. E as pessoas põem caixa de fiotinha aqui. E não tem solução, eles jogam quando eu não estou aqui. E eu não estou dando mais conta deles. O Paçoca é um exemplo. Foi abandonado no mês passado com 1 mês de vida, está doente. E aí, como faz para pagar os tratamentos? O mesmo aconteceu com o Grude. Ele foi deixado aqui no mês passado e desde então nem conseguiu passar por uma consulta no veterinário. De acordo com ela, são 15 quilos de ração por dia.
uma média de 5,5 toneladas por ano. Não tem condições. Aqui na casa da Rita moram ela, o marido e o neto. Todos estão desempregados e, para sobreviver, precisam da ajuda dos filhos do casal. Além dos gastos com os animais, tem também os da casa. Só de aluguel são R$ 800 todos os meses. Para pagar isso, eles recebem apoios governamentais, como Bolsa Família. Eu peço ajuda, que possa alguém ajudar meus cachorros, tá? Ração, consulta veterinária, sabe? É isso que eu quero. Um lugar para ficar que na rua eu não vou colocar. Nós entramos em contato com a prefeitura até para saber o que pode ser feito nesse tipo de situação, se o canil entra em ação, os zoonoses entram em ação, até porque, né, não há uma condição mínima ali de convívio, inclusive, com os familiares e aquela quantidade de animais que precisam de cuidados também. Porém, até o fechamento do Rio Claro Notícias, nós não tivemos resposta. Confira agora as vagas do posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Oportunidade para quem busca vaga para auxiliar de lavanderia, açougueiro, confeiteiro, costureira de reparação de roupas, gerente de restaurante, mãe substituta, operador de linha de montagem, pedreiro e técnico em segurança do trabalho. O posto de atendimento ao trabalhador fica na Avenida 3, número 536, no centro. Quem se interessar precisa levar RG, CPF e carteira de trabalho com o número do PIS ativo. Direito do trabalhador na área, comigo o doutor Gilberto Urola. Tudo bem, doutor? Bem, graças a Deus, Paulo. Opa, tudo em ordem. Pergunta que já chegou aqui, vou passar para o nosso especialista, o Francisco da Vila Martins. Pergunta o seguinte: ganhou uma causa trabalhista da empresa, pegou um carro como parte do pagamento, só que ficou um saldo. A empresa fechou, o proprietário mudou de cidade e abriu o comércio no nome dos filhos. Dá para cobrar e, se der, o que ele deve fazer? Dá para cobrar. Não pode deixar o processo ir para o arquivo, né? Se for para o arquivo provisório, tudo bem, recupera dele e dá prosseguimento. Mas o importante é a pessoa jurídica do empregador, tem que haver uma desconsideração para que a pessoa física do sócio faça parte também do polo passivo dessa execução. Então, é contra a empresa e também contra os sócios. Aí chega no sócio, vamos dizer, não acha nada, não encontra nada no nome do sócio. Mas sabe-se, né, como está dito aí, sabe-se que abriu uma firma e colocou no nome dos filhos. Então tem que vincular esta firma nova, né, no nome dos filhos, vincular ao ex-patrão. E principalmente num sentido, viu? Será que os filhos tinham dinheiro suficiente para abrir essa firma? Né? Eles precisam demonstrar isso, porque se do nada eles de repente aparecem como sócios de uma firma, como donos de uma firma, né? Então isso pode ser anulado e ficar caracterizado como sócio oculto. Essa é uma frase que a justiça usa, viu? Que a lei usa, o sócio oculto. Esse seu patrão antigo é um sócio oculto. E daí então essa empresa nova vai responder pela dívida. Na verdade, o sócio oculto é praticamente quem administra colocando um suposto laranja para só dar o nome para a empresa. É mais ou menos por aí. É isso aí, ele colocou os filhos, né? Porque é alguém de confiança, de extrema confiança dele. Mas é um sócio oculto. Muitas pessoas têm dúvida, doutor, e aí vou aproveitar para tirar essa dúvida aqui. Tipo de processo trabalhista, ele tem um período de que caduca, vai para um arquivo, existe esse processo, vamos dizer assim, no período que está em avaliação caduca e depois que saiu uma condenação caduca, como que funciona esse trâmite todo aí? Essa questão de caducar, né, tecnicamente chama prescrição, é a chamada prescrição intercorrente. A gente fala caduca, né, no dia a dia. É o modo né, comum de se expressar perfeitamente, né? Mas a prescrição intercorrente, ela ocorre quando? Quando o processo fica paralisado por culpa do, no caso, reclamante e exequente, que não promove o andamento do processo, que não faz nada, que não vai atrás para indicar bens, né? Então, se passarem 2 anos, viu? 2 anos, é perigoso ser decretada a prescrição intercorrente. Nem todos os juízes aplicam, mas alguns aplicam sim. Então precisa tomar cuidado, você que é reclamante, você que tem processo antigo, né? Vá verificando para poder indicar bens da empresa ou dos sócios da empresa. Agora, essa questão dessa, vamos colocar assim, dessa pessoa que assumiu o filho, vamos falar de um amigo
ou pessoa que se dispõe muitas vezes a fazer esse favor, emprestar um nome, um parente, alguma coisa. No caso, o sócio oculto, se ele for identificado, ele pode ser punido. O trabalhador pode também cobrar alguma coisa deste sócio laranja? Ele pode ter o nome dele associado a todo o problema? Não, é mais difícil. Tá. Não é impossível, mas é mais difícil. Vai ficar restrito à pessoa física do sócio oculto. Ok. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pelas orientações. Até expandimos um pouco esse assunto aí. E até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá. Bom, depois do intervalo, nós vamos falar aí sobre a questão de um gasto. A prefeitura contratou uma empresa para fazer uma varredura em contratos e despesas entre 2011 e 2016. E é importante você saber como foi feita essa contratação, inclusive sem o processo de licitação. Nós explicamos já depois do intervalo. Foi divulgado agora há pouco o resultado da pesquisa que verificou a popularidade do governo do presidente Michel Temer e mais uma vez a aprovação teve queda. Nem poderia ser diferente. De acordo com o Ibope, os brasileiros que consideram o governo bom ou ótimo passou de 5% em julho para 3% em setembro. Os que consideram regular também caiu de 21 para 16. Já os que desaprovam, acham ruim ou péssimo, subiu de 70% para 77%. O levantamento foi feito entre os dias 15 e 20 de setembro, ouvindo 2.000 pessoas em 126 municípios. Falar agora que a Prefeitura de Rio Claro contratou um instituto para fazer uma varredura em contas de várias secretarias no período entre 2011 e 2016, referente a administrações passadas. O contrato é de alto custo e foi feito sem processo de licitação. Porém, a Secretaria de Finanças explica tanto o objetivo desse trabalho quanto essa questão da licitação. O contrato com a prefeitura é de R$ 7.277.000. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas vai atuar na verificação dos gastos de 4 secretarias do município: Educação, Finanças, Ação Social e Administração. Essa última é a pasta que mais tem despesas, justamente por causa da folha de pagamento do funcionalismo. A ação social, ela demanda projetos de incentivos. Então, para ficar tudo transparente, a FIP vai fazer uma fiscalização, uma espécie de uma auditoria desses projetos, para ver se está tudo em ordem. A educação foi uma demanda do próprio Fundeb. O Fundeb nos pediu uma auditoria, onde nós fomos buscar uma entidade credenciada para fazer isso, e a própria FIP era credenciada. Como nós já estávamos numa demanda de contrato com ela, nós incluímos esse trabalho também. A parte da finanças, ela visa somente o possível parcelamento num PIMAT no futuro próximo, como uma rede de asfalto para a mobilidade urbana, uma implementação de tributação, alguma coisa nesse sentido. A administração, que é a secretaria mais beneficiada com isso, a FIP vai fazer um trabalho extensivo em toda a folha de pagamento, onde ela vai identificar as verbas pagas, se estão todas corretas, se faltam pagar verbas, se estão sendo pagas indevidas, se está sendo feita tudo de acordo com a legislação, se temos alguma coisa o que nós podemos recuperar. O secretário explica que a análise será entre os anos de 2011 e 2016 e que a partir dos apontamentos, a expectativa é que podem retornar aos cofres públicos pelo menos 44 milhões de reais. Parte desse valor já foi verificado. Ela já fez um pré-levantamento em algumas coisas da folha de pagamento e nas contribuições sociais nós levantamos aí um furo de 3,5 milhões que nós podemos recuperar. Esses 3,5 milhões vêm de onde? Vem de contribuições sociais pagas com alíquotas indevidas. A vigência do contrato é de 2 anos e, segundo a Secretaria de Finanças, os 7 milhões de reais não serão pagos de uma só vez, mas sim de acordo com a necessidade de atuação do Instituto. De qualquer maneira, um valor tão alto chama a atenção, inclusive por um outro motivo. A FIP foi contratada sem licitação pública. Todos os gastos do município passam por aqui. Em contratos públicos acima de R$ 80 mil por ano, é necessário um pregão. Porém, como a fundação é filantrópica, pôde fugir à regra. A FIP é uma entidade sem fins lucrativos e, por ser uma entidade sem fins lucrativos, ela fica dispensada da licitação.
Então, nós não precisamos fazer licitação para contratar a FIP. Diante disso, nós temos vários municípios que já fizeram esse tipo de contratação com valores muito mais elevados que esses e não tiveram problema junto ao Tribunal de Contas, nem à Justiça, nem ao Ministério Público. E existem também muitas jurisprudências apontando que não há necessidade de fazer a licitação para esse tipo de contratação. Dessa maneira, o secretário evita falar em gastos, mas sim em investimentos. Nós estamos investindo 7 milhões para recuperar 44 milhões. Tá? Então, isso para nós é um investimento que o município está fazendo no melhor aproveitamento do dinheiro público para os munícipes. Bom, tomara que realmente seja dessa forma, né? E se for ter que achar contas equivocadas, que se faça varredura, inclusive que isso seja um processo constante na administração, inclusive daqui para frente. Previsão do tempo para esta quinta-feira. Uma leve garoa caiu ontem no fim da tarde sobre a região norte de Rio Claro, mas em pouca quantidade e não mudou nada no clima seco e na qualidade do ar. Porém, é esperada chuva no fim de semana com intensidade mais provável no sábado. Hoje as nuvens nem devem aparecer, viu? E o dia segue ensolarado e quente em toda a região. Em Analândia, máxima de 34 graus, a mesma de Peúna. Pico de 34 graus agora à tarde, com 17 de mínima na próxima noite. Em Rio Claro, muito sol e a máxima também chega aos 34 graus. Depois do intervalo, uma reportagem especial sobre a colheita da cana-de-açúcar. O prazo para o fim das queimadas termina neste ano. E entre prós e contras, o que deve ser mudado, o que deve ser pensado para aproveitar melhor todo esse material. Agora são 12h52, daqui a pouco a gente volta. Olha, o governo federal já decidiu, viu? Este ano o horário de verão segue firme e forte e a discussão pode vir à tona só no ano que vem. Porém, muita gente detestou esta decisão, acreditando que a primeira hipótese de acabar com o horário de verão seria mais interessante. Pelo menos foi o que nós constatamos nas ruas de Rio Claro na nossa pesquisa de opinião de hoje. As árvores estão mais floridas e os dias mais quentes. A primavera já está entre nós. Com essa época do ano chega também o horário de verão e não tem jeito, viu? Tem os que amam e os que odeiam a mudança. Nós viemos até as ruas de Rio Claro para saber o que os rioclarenses acham desse período. Você gosta do horário de verão? Não, nem um pouco. Você gosta do horário de verão, então? Gosto. Odeio ele. O que a senhora menos gosta do horário de verão? Tudo. De manhã é escuro, de noite é aquele sol quente. Eu odeio ele. Você dorme menos, você acorda indisposto, você dorme cansado, vai dormir cansado, acorda cansado. O governo fala que é para economizar energia, sendo que a energia está cada vez mais alta. Para mim tudo bem, no começo é difícil a adaptação, mas depois fica normal. Você gosta ou não do horário de verão? Não. O que você menos gosta do horário de verão? Dormir menos. A preocupação é dormir, né? Vamos lá, o processo de mecanização da colheita da cana-de-açúcar está na reta final, já que o prazo para o fim das queimadas se encerra no fim deste ano. Porém, toda mudança gera impactos positivos e também negativos. Diante disso, o Rio Claro Notícias produziu uma reportagem especial sobre o tema, ouvindo especialista, representante da indústria e também os trabalhadores da colheita, que com toda essa mudança perderam muito espaço neste mercado. Plantações como esta aqui existem no Brasil há 450 anos. Somos o país que mais produz cana no mundo e 30% de todo o açúcar consumido no planeta vem das nossas terras. Uma venda que representa 2,6% do PIB nacional. Os números são grandes, mas não tão extensos quanto os campos que parecem não ter fim. Entre os emaranhados, histórias que estão sendo transformadas por gigantes. Esta colhedora é do Paulo Edson. Custou R$350 mil seminova. Um investimento grande para retorno ainda maior, já que um equipamento faz em um dia o trabalho equivalente ao de 80 homens.
Mas a máquina não passou a fazer parte da lavoura só por causa da facilidade. A proibição gradual das queimadas no Brasil começou em 2007 e deve terminar neste ano. Com a lei, a colheita manual se tornou muito mais difícil. Cidades, elas sempre estão batendo em cima, poluição e tudo mais, é o cisquinho, o carvãozinho. A população não gosta, então, logicamente que isso foi um dos movimentos maiores, né? As colhedoras já estão presentes em 95% das plantações de cana no Brasil. Aqui nas terras do Paulo, os cortadores de cana são só 3 ou 4. Hoje a gente utiliza esse pessoal no plantio ainda. Eles entram também em áreas com pedras, que não dá para entrar com a mecanização. Tá difícil, né? Porque para você ver, tinha muitas usinas que tinha bastante lugar para nego trabalhar, né? Hoje em dia, eles não quer mais saber de gente, eles querem saber só de colhedeira. Segundo a Pastoral do Migrante da Igreja Católica, nos últimos 12 meses, 150 pessoas migraram para o interior do estado para trabalhar com o corte da cana. Número muito menor se comparado aos 9.600 trabalhadores que vinham há 10 anos. Um dos poucos que sobraram é o Cícero, que veio do Ceará. O Arteguivan veio de uma cidade, também no Ceará, que fica a 2.600 quilômetros de Rio Claro. Muitos dos trabalhadores, assim como estes dois, viajam de bem longe em busca de emprego. A maioria do pessoal, quando dá 18 anos maior de idade, vem para São Paulo. No seu caso, você veio com quantos anos? Com 20. Você consegue voltar para sua cidade às vezes, ver seus pais? Eles estão lá ainda? Tá, consigo. Ele estava aqui, agora aí foi embora. E já fui lá também, né? Tem saudade de lá? Bastante. Hoje a contratação dos trabalhadores no corte de cana é tudo feito com condomínio. Condomínio agrícola, vários produtores se unem, né? Formam um condomínio, ele dá muito mais segurança jurídica para o trabalhador, ele vem, eles vão buscar lá fora, contrata ele, já traz ele para cá, já aloja ele, faz todo o trabalho, né, que a legislação, né, tem que fazer. Eles trabalham na colheita de cana durante 7 meses do ano e ganham por volta de 50 centavos o metro de cana cortada, o que pode representar um ganho mensal que vai de R$ 1.200 a R$ 2.300. Também recebem os direitos básicos, como férias e 13º salário. O seu Sebastião agora é fiscal desta turma. Trabalhou durante 20 anos no corte de cana e conta que há 2 décadas a realidade era bem diferente. Não usavam um par de luva, tomava ferroada de abelha para mão, né? Eles não se preocupavam com isso, né? E hoje em dia não, hoje em dia tem mais regulamento, né? E hoje tem uma fiscalização que bate firme em cima disso aí, né? O Ministério do Trabalho pega, vem em algumas regiões, Piracicaba, eles atuam, né? Vão fiscalizar os condomínios, estão tudo correto. E aí não tem, a gente tem que estar dentro da lei. Com a colhedora, o produtor gasta R$ 23,00 por tonelada de cana cortada, menos que os 30 pagos pela tonelada cortada à mão. Apesar de mais barata, com a colheita mecanizada, os donos de fazendas enfrentam algumas dificuldades. Depois do trabalho da colhedora, sobra no solo esta palha aqui. São restos de cana, que não ficam quando o trabalho é manual, porque daí ela é cortada por inteiro. Esta manta sobre o solo forma um ambiente propício para o crescimento de pragas como a cigarrinha, que pode comprometer de 20% a 30% da plantação. Insetos, e também vem aumentando também alguns animais peçonhentos, como a aranha, a cobra, vem aumentando. E isso daí incide no acidente para esse pessoal que trabalha no corte da cana crua. Este novo produto faz com que seja necessário o uso de pesticidas na produção da cana. Apesar das substâncias não atingirem o caldo, usado para o açúcar e o etanol, o veneno pode prejudicar o solo e também os trabalhadores que manuseiam o produto. E as diferenças no campo não param por aí. As mudanças na forma de colher a cana também têm transformado o produto. A cana agora é outra e ela traz novos desafios para a produção. É na tentativa de resolver estas situações que os pesquisadores do setor de álcool e açúcar da Universidade de São Paulo têm estudado e desenvolvido aqui dentro tecnologias na área. Aqui neste laboratório, um dos únicos do país a estudar a cana-de-açúcar, o foco agora é entender como lidar com as mudanças no produto. A cana de hoje gera mais impurezas, como a palha. Ela também vai para as usinas com as ponteiras, que não são separadas do resto no processo mecanizado.
aumento da mecanização tem levado ao aumento, né, do nível de impurezas, né, seja vegetal ou mineral. E essas impurezas vegetais, por exemplo, vão refletir na qualidade da cana que chega na indústria e, lógico, que vai refletir na qualidade do açúcar que vai ser produzido. Parte dos estudos é voltada a entender as principais pragas que existem agora que a cana não pode ser queimada. A podridão vermelha e o raquitismo das soqueiras, por exemplo, são comuns. Outras alterações já foram identificadas, como, por exemplo, a coloração mais escura do caldo. Ele, que é desta cor, vira açúcar branquinho graças ao uso de um sulfito, substância que clareia a matéria-prima e, segundo estudos recentes, poderia prejudicar a saúde. É preciso encontrar alternativas. Propor, então, processos alternativos que não utilizem o enxofre. Então, a gente tem aqui, basicamente, desenvolvido estudos em 5 tecnologias diferentes. Todas elas têm se mostrado viável, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista econômico, inclusive. A cana no Brasil é cultivada para 3 fins: açúcar, etanol e também energia. Mas esta que vem da cana representa apenas 3% de toda a energia produzida no Brasil. O que está pegando hoje é que o governo ele não paga tão bem da energia nas usinas, ele paga mais, talvez, pela energia gerada, né, com água e tudo mais, né? E o produtor, muitas usinas hoje deixaram até de cogerar, venderam a parte de cogeração para as concessionárias elétricas, porque eles não conseguiam tocar o negócio e pagar o custo. Para este pesquisador, a cana ainda poderia ser muito mais bem aproveitada no país. Como um melhor uso do ponteiro da cana para extrair fármacos, por exemplo, né, que é um dos trabalhos que a gente faz, eu acho que isso volta também para a sociedade. Braços cansados e habilidosos deram lugar a maquinário, motor e óleo diesel. A matéria-prima continua abundante e ainda esconde possibilidades inimagináveis. Uma riqueza que vem da natureza e aí precisa novamente dele, o homem, para virar inovação. Por mais que as colhedoras tenham vindo para ficar, a parceria entre esta matéria-prima e ser humano não vai terminar tão cedo. É um desafio sempre existente, cada vez maior. E o Claro Notícias fica por aqui, jogo rápido na área. Eu volto amanhã, 7h30 da manhã, ao vivo amanhã, que já é sexta, com o Acorda, esperando por você. Até lá.